Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá, né? Então organizem aí os materiais, seus raciocínios e vamos lá para mais uma aula bem legal de matemática. Vamos ver qual é o nosso objetivo de hoje? O nosso objetivo da aula de hoje é resolver problemas de adição e subtração relacionados às ideias de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo. E como nós estamos falando em diferentes estratégias de cálculos, a professora trouxe um jogo aqui para vocês bem simples, que vocês podem de repente montar em casa, que é a lata da matemática. Vejam que simples, eu vou precisar de uma lata simples, né? Posso pôr a tampinha e um dado. Só que esse dado, ele possui, ao invés de números, ele possui sinais de adição e subtração. Então, ele tem 3 sinais de adição, né? Como o dado tem 6 lados, então 3 sinais de adição e 3 de subtração. Estão percebendo o dado aqui, ó? Então, como que vai funcionar o nosso jogo? Dentro da lata, eu tenho em tampinhas, eu tenho números. Pode observar aqui, né? Eu tenho números nas tampinhas que eu coloquei e nós vamos jogar o dado e para ver que tipo de operação nós vamos fazer. Então, vai funcionar assim, eu jogo o dado, vejo a operação e aí eu vou tirando os números e vou montando a operação, certo? Vamos lá? Então, vamos começar o nosso jogo? Então, vamos lá. Opa! Caiu o sinal de, mais uma vez, opa! Caiu o sinal de mais. Então, gente, a nossa primeira operação vai ser de adição. Vamos lá? Vejam que eu não vou olhar os números. Vamos começar pela unidade, formando a unidade. Então, eu tenho aqui o número 8, certo? Vamos lá? Vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar o número 7. Então, eu formei a primeira dezena aqui, né? 7 dezenas e 8 unidades. A primeira parcela da minha conta. Agora, vamos formar a segunda parcela. Por que eu estou falando em parcelas? Porque a conta, a operação é de mais. Olha aqui a segunda parcela. 5. Vamos pegar mais um número. E aqui o 5 também. Olha que interessante, né? Lembrem-se que, como estamos falando de adição, então a nossa operação aqui, colocar aqui do ladinho, ela é de mais, né? Uma operação de adição. Sempre iniciamos a operação, a adição pela unidade, pela ordem das unidades. Então, percebam aqui, ó, né? Então, eu vou somar 8 mais 5. Vamos fazer? Como nós já somos maiores, vocês já são maiores, já dá para fazer essa conta aí rapidinho. 8 mais 5. 8. Eu tenho 8 mais 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vejam que o resultado aqui da operação é maior que 9. Quando isso acontece, eu tenho que reagrupar. Opa, já trabalhamos sobre isso. Então, vejam, se deu ali como resultado, deixa eu colocar aqui do lado, o número 13, então o que eu tenho que fazer? Eu sei que o 3 é unidade e o 1 é dezena. Então, eu vou deixar o número 3 aqui e vou reagrupar aqui a dezena. Certo? Por que eu coloco mais um? Para mim não esquecer que eu tenho que somar elas demais parcelas. Então, vamos lá. 7 mais 1, 8. 8 mais 5 deu 13. Vejam que o resultado deu maior que 9. Novamente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Deu 13 novamente, certo? Então, eu vou ter que deixar aqui o 13. E aqui eu poderia reagrupar para cá, mas como não tem nenhum número na centena, então eu já coloco ele direitinho aqui, ó, certo? Se tivesse números aqui, eu ia fazer o mesmo processo, eu ia reagrupar aqui, só que dessa vez na centena. Então, nesse nosso primeiro jogo, que deu uma adição, né, como sorteio, nós tivemos a soma dos números 78 mais
53 mais 55, que deu como resultado 133. Veja, unidade, dezena, centena. Já vimos quanto que vale cada ordem, certo? Beleza? Vamos agora para mais um sorteio, só que para isso vamos devolver as peças dentro da lata. Vamos organizar aqui, né? Para que nós possamos realizar a nossa próxima operação. Inclusive, um jogo muito fácil que dá para vocês também fazerem em casa. Viram como é um material simples? Então, vamos lá. Vamos ver agora. Opa! Olha só o que caiu. Caiu um sinal de menos. Isso significa que a nossa operação vai ser de menos. Lembrando que, para que nós possamos organizar uma operação de subtração de menos, a maior ordem tem que ser maior que o minuendo, maior que o subtraindo. Lembram dos termos da adição? Tá, então nós temos que colocar aqui o sinal de menos e vamos sortear aqui os nossos números, tá? Caso os números aqui sejam maiores na maior ordem, a gente faz a troca. Vamos ver? Opa, então, no minuendo, nós vamos colocar na ordem das unidades o 4. Vamos ver. Vamos colocar aqui, na ordem das dezenas, o 4 de novo. Olha aí, os números hoje estão se repetindo. Vamos colocar aqui, na ordem, no subtraindo, o 3. E vamos colocar, vamos ver qual o número sorteado? O 1. Opa, deu certinho, tá? Então, a nossa subtração, ela é uma subtração simples, né? Não precisamos reagrupar. Então, vamos lá. Sempre iniciando tanto a adição como a subtração pela ordem das unidades. Então, vamos lá. Vamos olhar apenas na unidade a princípio. 4 menos 3. Ou seja, ou então, de 3 eu tiro 4. Posso, porque o 4 é maior que o 3. Se eu tenho 4 e tiro 3, quanto que vai ficar? 1. Então, vamos colocar aqui o número 1. Muito bem. Aqui, 4 menos 1. Se eu tenho 4 e tiro 1, vai ficar quanto? Vão ficar 3. Muito bem. Quanto que deu aqui, então, a nossa operação? O resultado? Deu 31, né? Então, deu como resultado 1 na unidade e 3 na dezena. E dessa forma, nós podemos brincar de outras operações, fazendo outras contas. À medida que nós formos aprendendo, vamos aumentando as ordens. Mas é uma atividade simples, vocês podem fazer numa folha do caderno, numa folha, pode ser até utilizado o verso. Vão precisar apenas de tampinhas, colocando números. O dadinho também dá para fazer. E assim a gente brinca de matemática, a gente brinca de fazer contas, a gente brinca de escolinha, porque a gente também aprende muito quando a gente também brinca, tá? Então, crianças, vocês perceberam que nós fizemos duas operações simples, uma de adição e uma de subtração, ou seja, uma de mais e outra de menos. Mas nós já conversamos em aulas anteriores que cada operação, cada operação utilizada, quando nós trabalhamos uma situação-problema, ela contém em si ideias de que tipo de operação nós temos que fazer. Vamos ver lá então? Vejam, as ideias da adição. Vejam que a adição ela é representada pelo sinal de mais, certo? Sinal de mais. Sempre quando nós formos fazer uma operação, nós não podemos esquecer os sinais, o sinal. Então, mas quais são as ideias contidas nessa operação de adição? Sempre que eu ler um enunciado ou que eu perceber que a ideia de juntar, ou que fala em total, ou acrescentar, adicionar, acumular, somar, ganhar, enfim, sempre que tiver essas ideias ou outros termos também que podemos utilizar, nós sabemos que a conta é de adição, ou seja, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar quantidades, então nós vamos ficar com uma quantidade maior. Essa que é a ideia contida dentro do princípio da adição.
certo? Então, lógico, a professora colocou aqui algumas palavras-chave, mas existem outras que também, a partir do momento que você ler o enunciado da situação-problema, você vai perceber. A partir do momento que você perceber a ideia da operação, fica extremamente mais fácil de você resolver a situação-problema, certo? Para isso, então, vamos agora para uma operação? Vamos lá? Então, vejam bem aqui. Para dançar a quadrilha, na escola Vem Aprender, participaram 120 crianças do período da manhã e 88 crianças do período da tarde. Quantas crianças participaram no total? Então, observem, crianças, que quando nós estamos falando aqui que participaram 120 crianças no período da manhã e crianças no período da tarde, nós temos que também nos atentar à questão da pergunta do problema. Porque é a pergunta do problema que vai direcionar qual operação teremos que fazer. Então, a pergunta ela é extremamente importante dentro de um enunciado de um problema. Então, observem lá. Quantas crianças participaram no total? Lembra que a professora falou da questão das ideias da adição? Então, vejam, a palavra total, inclusive, ela faz parte do termo da adição, né? Do resultado da adição. Então, quando nós vemos lá os termos, que é parcela, duas ou mais parcelas somadas, que dá soma ou total, então isso é o resultado de uma adição. Então, a palavra total nos remete à ideia que nós temos que fazer o quê? Juntar, agrupar, aumentar as quantidades. Então, percebam que se haviam 120 crianças que participaram no período da manhã e 88 no período da tarde, então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma operação de adição. Então, observem lá. Vejam que a gente já colocou dentro das ordens. Sempre quando vocês forem organizar operações, a princípio, coloquem as ordens, que fica mais fácil até para vocês verem qual o valor do número, né? Porque isso também nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, observem lá. 120 mais 88. Lembrando sempre que toda adição nós iniciamos pela, acho que eu estou ouvindo aí, pela unidade. Muito bem, então vamos repetir. Toda operação de adição ou conta de mais, nós iniciamos ela a resolvê-la, né, pela unidade. Então vejam que ali na unidade eu tenho uma soma de 0 mais 8. Todo número somado com 0 repete-se, é ele mesmo. Então, 0 mais 8, 8 mais 0, então ali o resultado deu 8. Muito bem. Agora já organizamos a unidade, agora vamos passar para a ordem ao lado, que é a dezena. Vamos por ordens, né? Vejam, na dezena eu tenho 2 mais 8, então eu tenho que juntar o 2 mais 8. 8 mais 2 ou 2 mais 8, quanto que é mesmo? Vocês conseguem fazer a conta aí de cabeça? Muito bem. Dá 10. Opa, mas por que eu vou colocar só o 0 ali? Lembram que a professora já disse que sempre nas ordens, quando o resultado der na adição maior que 9, nós temos que reagrupar. Por quê? Porque nós não podemos colocar ali dois números, como dizia, né, na mesma casinha, ou seja, na mesma ordem. Então, como o 10 é formado, né, forma uma dezena, o 0 fica na ordem das dezenas e o 1 eu reagrupo na ordem seguinte, certo? Então, deixo o 0 ali. Agora eu vou olhar a ordem das centenas. Vejam que na ordem das centenas, eu só tenho um número na primeira parcela. Na segunda parcela, não tem problema nenhum, posso resolver a conta da mesma forma. Então, eu vou apenas somar ali o número que eu reagrupei. 1 mais 1, quanto que dá? 2. E dessa forma, nós temos o resultado dessa nossa situação-problema, que são 208. Tá, só que vejam, crianças, a operação não termina aí. Por quê? Porque nós temos que agora fazer a resposta. Para nós podermos fazer a resposta, nós temos que voltar a leitura na pergunta. Então, nós temos que voltar lá no enunciado. Vejam que a professora destacou a pergunta para que vocês realmente, né, porque ela é extremamente importante. Vejam, quantas crianças participaram no total? Se eu for colocar a resposta completa, ficará: participaram no total 208 crianças.
Lembre-se que como é uma frase, tem que ter pontuação, tem que ter, né, bem bonitinho aí, como vocês, né, estão aprendendo sempre. E dessa forma, nós concluímos essa nossa primeira operação de adição, certo? Então, é muito importante nós entendermos a ideia da situação problema. Então, hoje nós vamos trabalhar muito isso, porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês entenderem esse raciocínio, esse pensamento matemático, será muito difícil de vocês errarem uma operação. Então, a professora Kátia pediu para as crianças ajudarem na decoração da festa junina enchendo balões. Foram 65 balões colocados na quadra e 55 no interior da escola. O interior é dentro da escola, né? Nas salas, nos corredores, né? Na cozinha, né? Deixaram tudo enfeitado. Quantos balões foram utilizados? Então, a professora Kátia pediu para as crianças ajudarem na decoração. Então, aqui, quando eles colocaram 65 balões na quadra e 55 no interior da escola, vejam que aí já tem uma ideia, né? De que agora vamos para a pergunta para ver realmente o que nós temos que fazer. Quantos balões foram utilizados? Então, quando pergunta quantos balões foram utilizados, então o que a gente tem a ideia? De quantidade, que juntou. Como que vai ficar lá? 65 mais 55, certo? Que é uma operação de adição, porque a ideia é de juntar, né? Então, 5 mais 5, 10. Vejam que eu reagrupei ali, né? Porque a soma deu mais que 9. Daí, 6 mais 1 dá 7, 7 mais 5, 2, 122, né? Não houve necessidade de reagrupar o 1 ali da dezena, né, para a centena, porque não tinha número na centena para poder, né? Então, qual foi o resultado? 120 balões. Vamos para a resposta? Quantos balões foram utilizados? Foram utilizados 120 balões. Muito bem. E agora, então, nós já vimos a ideia da adição, vamos para as ideias da subtração. Nós temos aqui as ideias da subtração, que são tirar, retirar, completar, cada vez que fala a palavra diferença, né, que é o termo da subtração, diminuir, sobrar, subtrair, separar, entre outras, né? Então, cada vez que tiver essas palavrinhas ou a ideia delas, significa que a operação, a situação problema será de menos, ou seja, será de subtração, tá? E para isso, vamos então para mais um probleminha. Para assistir a apresentação da quadrilha junina, a escola organizou 358 cadeiras na quadra de esportes. Desse total, foram ocupadas 274. Quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Então, vejam bem, imaginem a situação, né? Foram organizadas, tinha um espaço de 358, só que desse montante, né, desse total, apenas 274 foram ocupadas. Então, quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Então, percebam, crianças, que aqui existe uma ideia de completar. Nós temos que saber a diferença. Então, quando a ideia é de completar, de diferença, então nós sabemos que a operação é de subtração. Então, nós temos que pegar o 358, tirar ali 274. Vamos fazer a operação? 8. Eu posso tirar 4? Posso, porque o 8 é maior, então, né, o 4 está contido dentro do 8, então eu posso tirar ele tranquilamente. Ali, vamos agora para a dezena. Eu posso tirar 7 de 5? O que vocês acham? Muito bem para quem respondeu que não, porque 5 é menor que 7. Quando acontece esse tipo de problema, lembra que nós já tivemos uma aula sobre isso também? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer emprestar ali, no caso, agora é uma centena, né, do 3, porque vejam que o 5 ali ele vale 50, né? Então, vejam, se eu emprestei ali uma centena, que no caso ficou agora valendo 150, o 3, ele emprestou 1, ficou valendo 2. Agora sim, eu organizei a conta para que eu possa resolvê-la. Então, 15, tirando 7 de 15, vai ficar 8. Muito bem. E ali, tirando 2, tiro 2, vai ficar 0. E dessa forma, então, nós temos como resultado 80
84. Terminou a conta? Não, né? Falta o quê? A resposta. Lembrando novamente que para que eu possa fazer a resposta, eu tenho que voltar à leitura na pergunta. Vamos lá. Quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Faltam ser ocupadas 84 cadeiras. E dessa forma nós concluímos o problema, né? A nossa situação problema. Do total de 120 balões colocados na escola pela professora Kátia e seus alunos, 7 estouraram. Quantos balões sobraram? Então vejam, dos 120 balões que a professora colocou, 7 estouraram. Vejam bem, se eles estouraram, a quantidade ficou maior ou menor? Vocês estão percebendo a ideia da situação problema? Então, né, aí nós sabemos que a operação é de subtração ou conta de menos. Vamos lá. Olhando na unidade, iniciando sempre pela unidade. Tá, eu posso tirar 7 de 0? Né? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Lembram do reagrupamento? Eu tenho que emprestar uma dezena do 2. Se eu tinha 2 e emprestei 1, ficarei com 1, certo? Agora sim eu organizei a conta para eu poder resolver. 10, tiro 7, fica 3. O 1 ali, como no minuendo, né, não tem ali na ordem das dezenas nenhum número, então ele repete, o 1 repete. E na centena também não tem nenhum número para calcular, então repete. Dessa forma, o resultado da nossa operação ficou 113. O que está faltando agora? A resposta. Para fazer a resposta, nós temos que voltar à leitura na pergunta. Então, quantos balões sobraram? Como que fica a resposta completa? Então, sobraram 113 balões. Ponto final. Né? E nós estamos aí com mais essa situação problema resolvida. Muito bem. Vamos ver então o que nós aprendemos hoje? Então hoje, crianças, nós aprendemos a resolver situações problema de adição e subtração, certo? Aprendemos também que as ideias da adição sempre serão juntar, o total, acrescentar, acumular, somar, adicionar, ganhar, são palavras-chave que nos levam à ideia de que aquela situação tem que ser resolvida com uma operação de adição. As ideias de subtração, tirar, retirar, completar, diferença, diminuir, sobrar, subtrair, separar também da mesma forma. Sempre que tiver essa ideia, eu já sei que eu tenho que fazer uma subtração ou uma conta de menos, tá? Dessa forma, atingimos o nosso objetivo de hoje, que é resolver problemas de adição e subtração relacionadas às ideias de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar, completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Dessa forma, finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido, né? E beijo, crianças, e até a próxima aula de matemática com a professora Célia. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo tranquilo? Tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá, então? Então, hoje nós temos um desafio, uma situação problema bem interessante para nós podermos resolver. Vamos ver qual é? Encontre os erros, né? Então, essas crianças resolveram a mesma operação de formas diferentes. Descubra qual delas acertou. Depois, identifique quais foram os erros cometidos pelas outras duas crianças. Então, vejam lá que o Murilo, a Márcia e a Mônica fizeram a mesma operação. 123 mais 79. Então, observem bem como cada um fez a sua operação. E vamos descobrir qual deles que, né, acertou e quem errou. Vamos analisar primeiro a situação do Murilo? Então, observem lá. O Murilo, ele fez a conta, né, a sua operação, 123 mais 79. Ele começou a conta exatamente pela ordem certa, pela unidade. Só que ele somou 3 mais 9, que dá 12, e ele colocou o resultado completo embaixo ali, né? Aí, será que está certo ou está errado? E ele somou os outros números normalmente. Então, o resultado da conta dele deu 1912. Vamos analisar? Vamos lá. Ao somar as unidades, o resultado deu 12, que é uma dezena e 2 unidades. Enfim, Murilo deveria ter colocado a dezena na ordem das dezenas, certo? Ele teria que fazer um reagrupamento. Mas, dessa forma, vejam como alterou
todo o resultado da operação, porque não deveria dar um resultado tão grande, né? 1912. Dessa forma, portanto, a sua operação está errada. Então, verifiquem bem, porque é muito comum, crianças, esse tipo de erro acontecer, né? Às vezes a gente esquece de reagrupar o número e deixa ele lá no resultado e acaba dando errado. Lembrando que cada ordem ali, né, só podemos colocar até 9. A partir do momento que a soma dá maior que 9, nós temos que reagrupar. No caso, 12 é maior que 9, então foi esse erro que o Murilo, infelizmente, cometeu, tá? Se por acaso, em algum momento, você também cometeu esse equívoco, esse erro, então já fique esperto para as próximas operações de adições, para que esse tipo de erro, esse tipo de engano, né, equívoco, não, ou distração, às vezes pode ser, não aconteça. Então, crianças, percebam que nesse caso, o erro, né, já que nós estamos encontrando os erros, o erro do Murilo foi somar as unidades e deixar o resultado completo embaixo, sendo que ele é maior que 9. Lembra que a professora já comentou que sempre que na soma o resultado for maior que 9, nós temos que reagrupar, nós temos que passar ali o número para a ordem seguinte. Então, no caso, foi o que ele não fez. Por isso que deu 1918, né? Uma soma de parcelas que não são, né, tão grandes assim para dar um resultado desse. Muito bem, vamos à Márcia. A Márcia também pegou a mesma conta, a mesma operação e fez a soma dela. Então, 123 mais 79. Vejam lá, né? As unidades ali, o 3 e o 9. Então, ela somou, fez a soma e deu 12. Muito bem, ela fez certinho, ela reagrupou, ela deixou o 2 e subiu lá, né? No caso, colocou o 1 lá na ordem das dezenas. Só que ela cometeu mais uma questão aí. Veja que ela somou 7 mais 2, que deu 9, e a conta deu 192. Qual foi o erro que a Márcia cometeu? Vejam, ela acertou a soma das unidades e colocou a dezena na ordem correta das dezenas. Então, ela fez o reagrupamento certinho. Mas daí? Porém, ela esqueceu de incluir a dezena reagrupada na soma das demais dezenas. Vejam lá que ela deveria de somar o 1 mais o 2 e o 2 mais o 7, né? Porque veja que ali tem um reagrupamento ali, tá? E ela esqueceu disso. Dessa forma, o resultado final também deu errado, pois faltou uma dezena no resultado. E, portanto, a sua operação também está errada. Então, observem bem a diferença. Nós já temos uma operação que o Murilo fez e já temos a operação que a Márcia fez. Então, compare ali qual foi o erro dos dois. Este, crianças, também é um erro muito comum, né? Esquecer de somar o número que eu reagrupei. Então, vejam, nós não podemos esquecer, porque senão a operação dá errada. E como a matemática é exata, qualquer número que a gente não subtraia ou não adicione, né, no resultado, infelizmente o resultado vai dar errado. O raciocínio pode estar certo, mas o resultado vai dar errado e dessa forma, né, a gente não acerta aí a situação. Vamos ver a Mônica. A Mônica também tem lá os 123 mais 79. Observem como que a Mônica resolveu essa operação. Então, vejam lá. Vejam a unidade, né? O 3 e o 9. Ela somou. 3 mais 9 dá 12. Ela deixou o 12 como resultado. Agrupou o 1, né? Ali, a dezena na ordem das dezenas. Muito bem. Aí, ela somou 2 mais 1, que dá, e mais 7, que 3, e 3 mais 7, que dá 10. Então, ela deixou o 0 e reagrupou novamente na ordem das centenas ali o resultado. E somou lá 1 mais 1 igual a 2. Então, vamos ver aí se deu certo? Então, no caso da Mônica, ela acertou a soma das unidades e reagrupou a dezena na sua ordem correta. Então, perceberam ali? Vejam que legal, né? E ela acertou também a soma das dezenas, reagrupando a centena na sua ordem correta. Então, ela somou as dezenas, certinho, e como deu um número maior que 9, então ela reagrupou novamente.
E ela acertou a soma da centena com um número reagrupado, ou seja, finalizando a operação de forma correta. Então, das 3 crianças, quem acertou a operação? Foi a Mônica. Então, crianças, acredito que com essa atividade deu para vocês perceberem exatamente quais são os erros mais comuns que nós cometemos quando fazemos uma operação de adição, certo? Então, nós não podemos, e são detalhes, mas detalhes extremamente importantes que interferem no resultado da operação, no resultado da conta, certo? Então, por isso é que nós temos que prestar atenção aí. Espero que tenham observado, espero que tenham aprendido. Parabéns para quem, né, raciocinou junto com a professora de maneira correta. Aqueles que não, fica esperto para as próximas, né? Isso faz parte do nosso raciocínio. E fiquem bem, um beijo e até a nossa próxima aula de matemática. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês aí em casa? Estão prontos, animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Andressa? Eu espero que sim. E desejo que vocês e todos os seus familiares estejam bem. Mas antes de começarmos, vocês já estão com o material todinho organizado? Tem lápis, caderno, borracha, as atividades que vocês já retiraram na escola? Está tudo aí com vocês? Então vamos começar observando quais são os objetivos para a nossa aula de hoje. Acompanhe aí na telinha. Apreciar a história lida pela professora, Dona Cotinha, Tom e o Gato Jó. Reconhecer a grafia correta das palavras com ar, er, ir, or e ur. E então, crianças, nós vamos começar a nossa aula retirando algumas coisas de dentro do baú. Vocês notaram que temos um baú de tesouros sobre a nossa mesa? E o que será que tem aqui dentro? Vocês me ajudam então? Vamos lá. Tem alguns personagens. Olhem só, é uma bruxa. Onde é que nós encontramos bruxa, crianças? E agora tem um príncipe. Olhem que lindo esse príncipe. O que vocês estão imaginando aí em casa? Vocês conhecem essa personagem? É da qual história? Chapeuzinho Vermelho. Quem será que vem agora? E essa aqui? A Branca de Neve, não é mesmo? A Branca de Neve e os 7 anões. Olhem esta. Será que vocês conseguem reconhecer? Quem é ela? De qual história? Isso mesmo, é a Bela. Da Bela e a Fera. Temos mais uma, que vestido lindo, encantador. É a Cinderela. Qual dessas histórias vocês conhecem? E essa daqui? Vocês conseguem identificar? É a Rapunzel. Vocês conhecem todas essas histórias? E essa aqui, crianças? Isso, ela é a princesa dos mares, dos oceanos, não é mesmo? A princesa Ariel. Temos mais duas aqui. Quem será que vem agora? É a princesa Tiana. A princesa Tiana e o sapo. Eu adoro essa história. E a nossa última princesa é a princesa Jasmine. Então, crianças, quando nós falamos em princesas, príncipe, bruxas, baús e tesouros, vocês lembram do quê? Vocês pensam em alguma coisa?
Isso mesmo, nas histórias infantis, nos contos de fada. Os contos são histórias que desenvolvem a nossa imaginação. São histórias inventadas, são histórias fictícias, não é mesmo? Mas que nós entramos, mergulhamos naquela história. E hoje nós vamos trabalhar na nossa aula com um conto. Será que vai ser um conto de fadas? Será que vocês conhecem a história que nós vamos trabalhar? O que vocês estão imaginando? Que é alguma destas princesas? Vamos conferir lá na telinha, então, qual será a nossa história. O nosso conto de hoje é um conto diferente. Ele se chama Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Acompanhem a leitura junto com a professora e prestem bastante atenção. Em frente à minha casa tem outra casa, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora Dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Vamos observar esse começo da história, crianças. Nós temos 3 personagens. A Dona Cotinha, o Tom, que é um menino, e o Gato Joca. Quem será que está falando conosco nesse primeiro parágrafo? Vejam só, contou sobre a Dona Cotinha, contou sobre o Tom. Então, quem é que vocês acham que está falando? Isso mesmo, é o Gato Joca, que está contando para nós algumas coisas. Vamos continuar. Dona Cotinha sempre aparece com um prato de comida. Diz: vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu o meu cheiro e descobriu o meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Dona Cotinha no seu fusquinha. Bom dia, menino, disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça a gentileza e abra o portão. O Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: este gatinho é seu? Sim, senhora. Ele é muito educado. Obrigado, disse eu, na minha voz de gato. No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora sempre deixo uma comidinha para ele. Ah, mas o Joca não come comida de gente não, senhora. Só come ração, disse o Tom. Come sim, meu filho, e come tudo. Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso. Continuou. Passe aqui no fim da tarde. Faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate que é de dar água na boca. Com água na boca fiquei eu. Nessa expressão, crianças, com água na boca, vocês pensam em quê? O que vocês imaginam? Que é algo muito gostoso, que nós ficamos com vontade, não é mesmo? Vamos continuando o texto então. Naquela tarde, voltamos à casa de Dona Cotinha. Ela foi logo mostrando para o Tom uma coleção de carrinhos antigos. Era do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois, nos levou para uma sala repleta de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou: a senhora já leu todos esses livros? Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi tocada. Tom começou a ler em voz alta e sua voz
encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica, no meio da floresta da cidade de Pedra. Cléo Busato. A Cléo, então, crianças, é a autora do nosso texto. É quem escreveu o nosso texto. E ali no final, quando ela usa no meio da floresta da cidade de Pedra, é por quê? Porque o quintal da casa era considerado lá pelo Gato Joca uma floresta. E quando ela se refere à cidade de Pedra, está falando das nossas cidades, cheias de casas, de calçadas, com asfalto, certo? Então, gostaram da nossa história? Imaginaram essa casa, esse lugar, o menino e o gato? Eu também. Eu gosto muito dessa história. Vocês notaram, crianças, que ali na história, além das expressões que nós já fomos discutindo durante a história, tinham também algumas palavras que nem sempre nós sabemos o significado? São algumas palavras que não utilizamos com muita frequência? Eu vou mostrar essas palavras e vocês aí em casa vão descobrir quais delas vocês já conhecem. Vão pensando no significado. Olhem aí na telinha. Quintal, esconderijo, gentileza, denunciar, gula, praticamente, sardinha, atum, repleta, vício, pilha, fantástico. Então, crianças, quais dessas palavrinhas vocês já sabem o significado? Muitas? Então vamos conferir se vocês acertaram. Quintal é um terreno, algumas vezes com plantação de flores e verduras ao redor da casa. O quintal da Dona Cotinha deveria ter muitas plantas, árvores até mesmo, pois o gato dizia que parecia uma floresta, não é mesmo? Esconderijo, refúgio, local para esconder alguém. Podemos esconder alguém lá no esconderijo. Ou também para esconder-se, não é mesmo? Nós mesmos podemos ter um esconderijo. Vocês aí em casa têm algum esconderijo secreto? Gentileza, educação, fineza, polidez. Alguém que é educado, que é fino, que trata as coisas ali com educação, certo, crianças? Denunciar é informar sobre, delatar, dar conhecimento a alguém, contar alguma coisa. Gula, apetite exagerado, vício por comida e bebida. Praticamente, é quase, é aproximadamente, o copo está praticamente cheio, então ele está quase cheio. Sardinha, peixe um pouquinho menor, né? Não é um peixe tão grande, então um peixe menor que vive em cardumes, muito consumido. Por que vive em cardumes, crianças? São muitos peixes vivendo juntos, certo? Olhem uma foto ali da sardinha. É um tipo de peixe que normalmente nós consumimos, nós comemos. Ele vem numa latinha, assim, não é mesmo? Vocês conhecem? Atum, uma espécie de peixe marinho de carne muito apreciada. Olhem uma imagem lá do atum, para quem não conhece. Eles são maiores do que as sardinhas. Também são vendidos assim nas latinhas aí nos supermercados. Repleta, é muito cheio, bem cheio, completa, farta. A sala estava repleta de livros, então estava cheia de livros. Vício é um defeito, mau costume. Lembram lá que o vício do Gato Joca era comer as comidinhas que a Dona Cotinha dava para ele?
pilha. Pode ser um monte. E um monte do quê? De objetos colocados uns sobre os outros. Vocês se lembram que ela falou essa pilha de livros que está aí? Então eram vários livros colocados uns sobre os outros. Ou também pode ser peça química que contém energia para acender lanternas ou mover objetos. Nós colocamos as pilhas nas lanternas, nos brinquedos, no controle remoto. Então essa pilha vocês conhecem bem, não é mesmo? E fantástico, é extraordinário, incomum, algo que não é comum, maravilhoso, ilusório, né? É algo que nós ficamos assim fascinados. Certo, crianças? Quantas dessas palavrinhas vocês acertaram? Muitas, não muitas, mas agora estão conhecendo todas elas. Joia? Nós vamos fazer agora uma atividade de compreensão do nosso texto, para saber se vocês prestaram mesmo atenção, se vocês estão ligadinhos e se lembram. Aqui na mesa nós temos algumas frases e nós vamos precisar completar estas frases. Vocês vão me ajudar aí de casa. Nós temos as respostas aqui ao lado, certo? Vamos começar pela primeira frase, então. O animal presente no texto é um. Vocês lembram? O que é o animalzinho? É um cabelos lilás? Será que essa opção vai responder? É um tom? É um floresta? É um gato? Isso mesmo! O animal presente no texto é um gato. Nossa próxima frase. O nome do gatinho é. Vocês se lembram o nome do gato? Não confundiram aí com o nome do menino? O nome é Cabelos Lilás? O nome do gato é Tom? Não, né? É Floresta? Ou é Joca? Isso mesmo, o nome do gatinho é Joca. E agora, nossa próxima frase. O menino da história se chama... Como é que se chama o menino, crianças? Quero ouvir de vocês. E aí eu pego lá a nossa palavrinha, o nome para completar. Isso mesmo, o nome do menino é Tom. O menino da história se chama Tom. Próxima. Dona Cotinha é uma velhinha com madeira azul e com janelas brancas? Será que a dona Cotinha é assim? Com floresta ou com cabelos lilás? Com cabelos lilás. Eu acho que ela deve ser muito divertida. Vocês não imaginam ela assim também? Nossa próxima frase. Joca comparou o quintal da casa da velhinha a uma floresta. Muito bem, crianças. Tinha muitas árvores, muitas plantas, não é mesmo? Que ele dizia que aquilo era uma floresta. E agora nós temos a última frase. A casa da Dona Cotinha é de... Será que essa opção está correta e vai completar? É de madeira azul e com janelas brancas. Isso mesmo, era assim que a casa era descrita lá no nosso conto. Vocês também ficaram imaginando essa casa azul com janelas brancas, construída de madeira? E eu fiquei. Queria muito conhecer esse lugar. Agora, nós vamos fazer um trabalho de investigação no texto. Vocês aí em casa, que já retiraram a atividade na escola, têm o textinho em mãos. Antes de eu contar o que é que nós vamos procurar no texto, observem essa palavrinha que a prof vai montar. Deixa eu tirar aqui as nossas frases, porque nós já completamos.
E agora observem essa palavrinha. Eu vou colocando as letras e vocês aí em casa já vão juntando e lendo. Qual palavrinha nós montamos, crianças? Leiam junto comigo. Vermelho. A palavrinha vermelho. O que era vermelho na história? O fusquinha da Dona Cotinha. Muito bem. Vamos separar em sílabas? Como que nós separamos em sílabas? Vamos contar nos dedinhos? Vermelho. 3 sílabas. Então agora vamos separar aqui. Vermelho. Vamos nos concentrar na primeira sílaba. Vejam que as letrinhas estão até em cores diferentes. A vogal, aqui a letrinha E está vermelha e as consoantes azuis. Tem uma letrinha que acompanha aqui a letrinha E e que faz um som diferente daí. Nós até já aprendemos sobre o uso da letrinha R nas palavras, vocês se lembram? Então, formou aqui ver. Lembram lá que no nosso objetivo era reconhecer e utilizar as palavrinhas com ar, ir, or e ur? Então, nós vamos agora pesquisar no texto as palavrinhas com ar, ir, or e também ur. Vocês têm o texto aí em casa e eu tenho o texto aqui também. Então, fiquem de olho no texto e também de olho na telinha. E vamos começar então a localizar as palavras. Vamos lá? Primeiro, no título. Nós temos no título alguma palavrinha que utiliza? Não, isso mesmo. Vamos para o primeiro parágrafo, então. No primeiro parágrafo, nós temos na segunda linha a palavra enorme. Vocês podem grifar, podem pintar, destacar a palavra enorme. E a seguir, a palavrinha árvores. Vamos pintar então a palavrinha árvores. Continuando, ainda no mesmo parágrafo, lá no finalzinho nós temos a palavra vermelho. Vamos pintar essa palavrinha também. Na frase, no próximo parágrafo, que só tem uma frase, esse passou a ser meu esconderijo. Então vamos pintar a palavrinha ser. No próximo parágrafo nós não temos nenhuma palavrinha que utiliza e na fala da Dona Cotinha também não. Aí no parágrafo que começa, sou premiado com sardinha. Vamos destacar a palavra sardinha. E continuando nesse mesmo parágrafo, tenho engordado. Vamos destacar a palavrinha engordado. Continuando, tem um parágrafo que começa falando dia desses. Vamos andando lá com o dedinho. Ouvi o tom me chamar. Olha lá, termina com ar, a palavrinha chamar. No próximo parágrafo, ele estava onde? No portão. Então, vamos destacar portão. E nesse mesmo parágrafo, um pouquinho mais abaixo, não, no próximo, perdão, crianças, onde tem a fala da Dona Cotinha, de novo a palavra portão. Tom obedeceu, não temos nada aqui. No próximo parágrafo, Dona Cotinha afagou minha cabeça, né? Fez um carinho e perguntou. Então, vamos grifar a palavra perguntou. Aí, na fala da Dona Cotinha não temos, na fala do menino Tom também não.
De novo a dona Cotinha vai falar. Aí é o gato que fala obrigado. Temos mais uma fala ali da dona Cotinha. No primeiro dia que ouvi por aqui. Então a palavrinha por. E agora, crianças, vamos continuando o nosso texto. Deixei o prato de comida. Aí o menino Tom que disse que o Joca não comia comida, não é mesmo? Só ração, não temos nada. No parágrafo que começa come sim meu filho, também não temos nada ali que utiliza ar, No próximo parágrafo está escrito passe aqui no fim da tarde. Vamos grifar a palavrinha tarde. Faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate, que é de dar água na boca. Com água na boca fiquei eu. Aí no parágrafo, naquela tarde. Palavrinha tarde. E lá no final temos a palavrinha aberta. Perguntou. Depois ele pergunta se ela já leu todos os livros. No parágrafo que começa com praticamente todos, nós temos a palavrinha ler. Foi minha diversão. Diversão. Ok. Aí, no próximo parágrafo, quando o Tom começou a ler em voz alta. E no último parágrafo, desse dia em diante, a tardinha, circularam, marcaram a palavra tardinha. Aí temos a palavra abrir e deixar os personagens. Muito bem, deixar e personagens. Então essas foram todas as palavrinhas que nós utilizamos e que nós encontramos ali no texto que utilizam ar, ir, or, ur. Certo, crianças? Então, crianças, agora vocês já estão craques para ler e escrever palavras que utilizam ar, ir, or, ur. Nós vamos fazer um autoditado. Vocês vão observar essas imagens aí na telinha e terão 4 minutinhos para escrever no seu caderno o nome de todas elas. Então, vamos lá, escrevendo.
E aí, crianças, conseguiram escrever? Vamos corrigir então? Urso, árvore, morcego, circo, lanterna, porco, tartaruga e borboleta. Parabéns! Quem aí em casa conseguiu acertar todas? Quem não acertou todas está de parabéns também. Lembram que nós estamos aqui para aprender juntos? Vamos conferir os nossos objetivos então, para ver se eles foram alcançados? Apreciar a história lida pela professora, Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Sim, fizemos várias atividades, discutimos a história, reconhecer a grafia correta das palavras com ar, er, ir, or e ur. Nós fizemos aqui no próprio texto, vocês acabaram de escrever as palavrinhas aí em casa. Vamos lá, crianças, ver o jogo Quantas Sílabas Tem? Então vamos acompanhar aqui a prof. Eu vou falar algumas palavras, vocês vão ver as imagens e nós vamos marcar quantas sílabas são. Combinado? Olha só, a palavra palhaço. Estão vendo aqui? Palhaço. Quantas sílabas tem a palavra palhaço? Vamos contar juntos, ó. Palhaço. São 3 sílabas, então aqui nós marcamos 3 bolinhas, olha só. Palhaço. São 3 sílabas. A prof vai escrever aqui a palavra, ó. Palhaço. E vou mostrar aqui para vocês. A palavra palhaço. 3 sílabas. Palhaço. Muito bem, vamos para a próxima palavra. O que é isso? É uma folha. Folha. Quantas sílabas tem, ó? Folha. São 2. Vamos marcar aqui, ó, 2 bolinhas. Folha. Vamos escrever aqui, então, embaixo de palhaço a palavra folha. Folha. Viram só? Folha. Muito bem. Agora nós temos a palavra, a imagem da baleia. Baleia. Olha só. Baleia. São 3 sílabas. Baleia. Vamos escrever? Baleia. Muito bem. Mais uma palavrinha que nós descobrimos. Agora uma palavra mais curta. Com quantas sílabas será? Tem a palavra pente. Pente. São apenas 2 sílabas, então vamos lá riscar as bolinhas? Pente. Olha a palavrinha pente escrita. P, E, N, o T e o E. Pente. Muito bem. E essa palavra com... acredito que essas vocês já sabem, decora a palavra casa. Casa. 2 sílabas também, igual a palavra pente. Casa.
Bem fácil de escrever, não é mesmo? Falem para a prof, então. Que letrinha? Isso, sei o A, o S e o A. Casa. Muito bem. E olha só, uma geladeira. Tem aí na sua casa, acredito, não é mesmo? Vamos ver quantas sílabas? Geladeira. 4, olha só. Geladeira. Completamos quase todas as bolinhas. Vamos escrever então? Geladeira. Muito bem. Viram só quantas palavras nós aprendemos hoje? Olha só. Palhaço foi a primeira. Folha. Aí a palavra baleia. A palavra pente, casa e geladeira. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido e até a próxima. Tchau!